Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia. São 7h30 aqui em Brasília. Estamos iniciando mais uma edição do Repórter Nacional. Hoje, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Eu sou Miguelzinho Martins e com Priscila Mazenotti vamos levar a você nos próximos 25 minutos as principais notícias, os fatos e acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Não é isso, Priscila? Bom dia. Oi, Miguelzinho. Bom dia para você. Bom dia também para quem acompanha a gente. Lembrando que estamos no YouTube, Rádio Nacional BR, nos aplicativos da EBC para celular. Então vai lá, passa por lá. Sua companhia é muito importante pra gente. Vamos lá para os destaques de hoje, você vai conferir aqui no Repórter Nacional. O governo pode antecipar de dezembro para outubro a meta de vacinar todos os adultos. Sabatina para a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é marcada para terça-feira que vem. Brasil vai enviar ajuda humanitária para o Haiti. OTAN anuncia a retirada de 20 mil afegãos de Cabul desde tomada pelo Talibã. E na última reportagem da série Vamos de Bicicleta, a história de quem precisou interromper a viagem por conta da pandemia. E vamos falar de saúde? Momento Saúde. É que se estados e municípios cumprirem o Programa Nacional de Imunização, o calendário certinho, né? A meta é de vacinar toda a população adulta contra a Covid pode ser antecipada de dezembro para outubro. Quem disse isso foi o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que esteve ontem aqui na EBC participando do programa A Voz do Brasil, e Vitor Ribeiro acompanhou. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi o entrevistado dessa quinta-feira no programa de rádio A Voz do Brasil e respondeu a perguntas dos apresentadores e dos ouvintes. Queiroga informou que a meta do governo de concluir a imunização dos adultos em dezembro foi antecipada para outubro, mas, para isso, os gestores locais precisam cumprir o Programa Nacional de Imunização. Esperamos até o final de outubro ter a população acima de 18 anos totalmente imunizada, ou seja, com as 2 doses da vacina. E agora nós estamos pegando a faixa etária, questão demográfica de cada estado, e estamos verificando o que falta de brasileiros a ser imunizados em cada um desses estados para fazer essa equalização e tenhamos uma equidade maior na distribuição de doses. E é importante que estados e municípios sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. Para acelerar a vacinação, o Ministério da Saúde anunciou esta semana a redução do intervalo entre as 2 doses da vacina Pfizer. De acordo com a bula, a segunda dose deveria ser aplicada 21 dias depois da primeira. Mas o Ministério decidiu aumentar esse prazo para 90 dias, porque a quantidade de vacinas disponíveis era pequena e a prioridade era aplicar a primeira dose na maior quantidade possível de pessoas. Agora, com a chegada regular dos lotes de vacinas, é possível cumprir o intervalo previsto na bula. Marcelo Queiroga também comentou sobre o esforço do Ministério para conter a variante Delta do coronavírus. Primeiro, nós temos uma vigilância genômica capaz de identificar não só essa variante, como qualquer outra variante do vírus que possa surgir. Segundo, a conduta é a mesma, né? No caso de indivíduos positivos, devem ser isolados eles, seus contactantes, e seguir de maneira célere com a campanha de vacinação. Quanto mais nós imunizamos a nossa população, mais protegido nós ficaremos do vírus SARS-CoV-2 e de qualquer variante desse vírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aproveitou a entrevista ao programa A Voz do Brasil para orientar a população a tomar as doses das vacinas assim que for convocada e a manter em prática as chamadas medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, o uso correto de máscara e a higienização das mãos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Falando em vacinas, o Butantan comentou a decisão da Anvisa de rejeitar o uso da Coronavac em crianças acima de 3 anos. Decisão que a gente até falou aqui ontem no Repórter Nacional. Informou que está com um diálogo aberto com a Anvisa e vai apresentar o quanto antes as outras informações pedidas. Pois é, e sobre a recomendação da Anvisa de aplicação de uma terceira dose de reforço, o Butantan disse o seguinte: olha, a Sinovac, que é quem desenvolve a vacina, já fez alguns estudos com pessoas acima de 18 anos e
Esses estudos mostraram que essa terceira dose aumenta a resposta imunológica, mas que a decisão final cabe mesmo ao Programa Nacional de Imunizações, né, ao Ministério da Saúde. Inclusive, o ministro Marcelo Queiroga falou ontem nessa entrevista que a gente ouviu agora nessa reportagem do Vitor Ribeiro, ele falou também sobre esse assunto, disse que essa terceira dose é uma possibilidade, mas que é preciso ir aos poucos. Primeiro, garantir primeira e segunda dose para todo mundo, para depois se pensar numa terceira dose. Isso. Ontem mesmo a Anvisa se reuniu com a Pfizer para pedir mais informações sobre a terceira dose e ficou combinado que eles vão se reunir regularmente para ir compartilhando as informações sobre o assunto. Pois é, enquanto o Ministério da Saúde está decidindo essa questão, se vai reforçar a vacinação dos idosos com uma terceira dose, em São Paulo, olha só, pacientes na faixa dos 70 anos voltaram a ser maioria nas internações nos hospitais particulares. Foi um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios. Esse estudo ainda mostra um cenário preocupante, Priscila. Além dos idosos serem maioria, os hospitais andam mais cheios. Os detalhes com Eliane Gonçalves. 6 de cada 10 pacientes internados em UTIs na rede particular do estado são pessoas com mais de 70 anos. A faixa etária também responde por mais da metade das internações em enfermarias, 52%. O levantamento foi feito entre os dias 12 e 17 em 60 hospitais pelo Sindiosp, o Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios. Os números também mostram que os hospitais voltaram a ficar mais lotados. Em 71% deles, a taxa de ocupação de leitos de UTI está entre 51% e 70%. Há pouco mais de 15 dias, entre 27 de julho e 1º de agosto, só 42% dos hospitais tinham mais da metade das vagas de UTI ocupadas. O presidente do Sindiosp, Francisco Balestrin, tem duas hipóteses para explicar a volta dos idosos aos hospitais. Ou eles relaxaram na prevenção, ou perderam a imunidade da vacinação. Ou essas pessoas que foram vacinadas e que são mais idosas se sentiram completamente protegidas e voltaram a uma vida absolutamente normal, o que não deveriam ter feito. Ou talvez essas pessoas que tenham sido vacinadas em janeiro, fevereiro e março, porque era uma prioridade da vacinação naquele instante, acabaram tendo uma diminuição da sua resistência ao Covid-19. O que significa que talvez, para que a gente possa restabelecer isso de uma forma ampla, a gente tenha que fazer a chamada terceira dose. Na quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que já está sendo estudada a possibilidade de vacinar idosos e profissionais de saúde com uma terceira dose de reforço. Como será essa terceira dose? A gente vai começar pelos grupos prioritários. Então, de novo, os profissionais de saúde, os mais idosos. Nós sabemos que os indivíduos idosos, eles têm um sistema imunológico mais comprometido, por isso que eles são mais vulneráveis. Nós sabemos, como profissionais de saúde, que pessoas que tomaram 2 doses de vacina, eles podem adoecer com a Covid-19, inclusive em formas graves. Mas, se nós compararmos os que se vacinaram com 2 doses e aqueles que não se vacinaram, o benefício da vacinação é inconteste. Apesar de ter voltado a crescer entre idosos, a mortalidade segue em queda em todo o país. Segundo o ministro, o mais provável é que comecem a receber a terceira dose as pessoas que foram vacinadas com a Coronavac. Isso porque é a única vacina que já tem estudos que garantem a segurança e a eficácia da dose de reforço. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Repórter Nacional. Agora a gente vai até a Rádio França Internacional em Paris. Quem está na linha com a gente hoje é Daniela Franco. Oi, Daniela, bom dia para você. Quais são os destaques? Olá, Priscila, bom dia para você, bom dia aos ouvintes do Repórter Nacional. Mais de 18 mil pessoas foram retiradas de Cabul desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão, segundo a OTAN. Milhares de afegãos continuam aglomerados no aeroporto da capital afegã na tentativa de deixar o país. Mais voos devem decolar hoje em direção aos Estados Unidos, Reino Unido, França, Espanha e Canadá. Um documento confidencial da ONU, que vazou para a imprensa, aponta que os talibãs intensificaram a perseguição de afegãos que trabalharam para as forças estrangeiras. O grupo de mídia alemão Deutsche Welle também indicou que os talibãs mataram um familiar de um repórter afegão do grupo, que hoje vive em Berlim. Os insurgentes realizaram buscas nas casas de pelo menos outros 3 jornalistas da Deutsche Welle em Cabul.
Vamos agora até a Nova Zelândia, que anunciou ter estendido o lockdown por mais 4 dias. As autoridades registraram nesta semana um primeiro caso da variante Delta, que se propagou em seguida para Auckland e a capital Wellington, depois que o país conseguiu erradicar a doença por 6 meses. Na Austrália, o lockdown imposto em Sydney há 2 meses também foi estendido hoje por mais 1 mês. Alguns bairros da cidade também vão obedecer a um toque de recolher. A Austrália tem enfrentado muitas dificuldades na luta contra a variante Delta. Já a França enfrenta um aumento de casos de Covid-19 em bebês e crianças, incentivando um debate sobre a vacinação de menores de 12 anos. Entre o final de junho e o início de agosto, a quantidade de infecções na faixa de 0 a 9 anos foi multiplicado por 10. São esses os nossos destaques nesta sexta-feira. Priscila, ao vivo da Rádio França Internacional em Paris, Daniela Franco, para o Repórter Nacional. Obrigada, Daniela. Olha, e o Brasil vai mandar uma missão humanitária para o Haiti para ajudar lá no terremoto que atingiu a região no último sábado. O avião da FAB deve decolar neste fim de semana com insumos para assistência emergencial e também kits de medicamentos. E vai contar com equipes de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas. Pois é, até agora foram contabilizados mais de 2.100 mortos, milhares de casas foram destruídas. Lembrando aqui, né, que o Haiti é o país mais pobre das Américas. No Congresso Nacional, um dos assuntos que devem esquentar na próxima semana é a sabatina para a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Ela está marcada para terça-feira lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pois é, o Aras foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para recondução, novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal, mas mesmo assim, mesmo em caso de recondução, é preciso passar por essa nova sabatina. Então é assim, se tiver o nome aprovado na CCJ, o nome dele vai para plenário, onde precisa ser aprovado por maioria simples, 41 senadores, em votação secreta. Se confirmado, aí sim ele fica no cargo até 2023. E a Caixa Econômica registrou lucro recorde no segundo trimestre deste ano, 6 bilhões e 300 milhões de reais, de acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães. Esse foi um dos assuntos da live do presidente Jair Bolsonaro desta quinta-feira. Ele também falou da medida provisória que criou o programa de venda em balcão, que garante aos pequenos criadores a compra de milho direto do produtor. A repórter Daniela Longuinho acompanhou. O presidente Jair Bolsonaro comentou durante a tradicional live dessa quinta-feira nas redes sociais sobre a medida provisória editada esta semana que facilita o acesso de pequenos criadores de animais a estoques de milho direto do produtor. Uma das medidas tomadas por SMP, entre outras, a venda direta do milho do produtor para o criador. Vai beneficiar em grande parte quem? O pequeno criador é do Nordeste. Ele tem lá na casa dele lá uns porquinhos, tem lá umas galinhas para consumo próprio, né? E o preço lá em cima desequilibra. Nós sabemos que o poder aquisitivo da população brasileira não está bom. Segundo o Ministério da Agricultura, 200 mil toneladas do cereal serão destinadas aos pequenos criadores do país pelo Programa de Venda em Balcão, instituído pela medida provisória. A compra do grão será feita pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e disponibilizada para os produtores. O limite máximo de compra por criador e o preço da venda do produto por estado ou região também será proposto pela CONAB. Outro assunto debatido durante a transmissão foi o lucro recorde de 6 bilhões e 300 milhões de reais da Caixa Econômica Federal no segundo trimestre deste ano. O presidente da instituição, Pedro Guimarães, presente no encontro, detalhou o balanço. Ponto importante para esse lucro recorde de 6 bilhões e 300, presidente, é exatamente que a gente resolveu os problemas do passado e começa a fazer as vendas dos ativos que não são estratégicos. O lucro total do banco de janeiro a junho ficou na ordem de 10 bilhões e 800 milhões de reais, cerca de 93% de aumento em comparação com o primeiro semestre do ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Sirenes e avisos de perigo.
Esses sinais de alerta vão fazer parte da rotina de Itabira, no interior de Minas Gerais, amanhã. É que a mineradora Vale vai fazer um simulado de emergência em caso de rompimento de barragem. É o que nos conta Tony Ribeiro. Neste sábado, às 15h, comunidades de Itabira e Santa Maria de Itabira, municípios de Minas Gerais, têm um compromisso marcado com a mineradora Vale. Vão participar de um exercício simulado de retirada em caso de rompimento de barragem. A ideia é orientar a população sobre como proceder em caso de emergência. Samuel Oliveira, membro da Defesa Civil de Itabira, explica como será o simulado. Por volta das 15 horas, ocorrerá o acionamento da sirene, que marca o início do simulado. A população irá iniciar o processo de evacuação até o ponto de encontro. Vai ter o local para o acolhimento dos animais, que também fizemos o levantamento de animais que estarão dentro dessas áreas. E vai ser realizada também a contagem manual de quantas pessoas participaram do simulado e qual o tempo de evacuação, tanto do primeiro que chegar quanto do último. Para evitar aglomerações em razão da pandemia, os organizadores pretendem liberar os participantes para voltarem às suas casas à medida em que for feito o cadastramento de quem chegar ao ponto de encontro. A expectativa é que o exercício dure em torno de 1 hora, período em que todas as vias de acesso a essas comunidades estarão fechadas. Além da Vale, o exercício contará com a participação da Defesa Civil de Minas Gerais, as coordenadorias municipais de Itabira e de Santa Maria de Itabira, equipes do SAMU, das secretarias municipais de saúde, órgãos controladores de trânsito, polícias militares e os bombeiros da região. Com supervisão de Leila Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Você acompanhou aqui no Repórter Nacional durante a semana uma série de reportagens sobre a bicicleta, ou melhor, sobre o dia a dia do ciclista. Hoje a gente vai falar em como a pandemia travou os projetos de pessoas que gostam de viajar de bike e viagens longas. Tem até ciclista, aliás, uma ciclista que já tinha pedalado 7.000 quilômetros, mas precisou interromper a viagem. Daniel Ito explica. Vamos de bicicleta? Conhecer novos lugares é sempre uma experiência marcante. E uma viagem pode ficar ainda mais interessante se for feita de bicicleta. Algumas pessoas gostam de pedalar longas distâncias, outras preferem fazer pedais mais curtos para conhecer uma determinada região ou cidade. O ciclista Enio Paipa, de Recife, pratica cicloturismo desde 2010. Ele conta que já pedalou mais de 19.000 quilômetros pela América do Sul. A última viagem precisou ser interrompida por causa da pandemia da Covid-19. Enio conta que o trecho que ele pedalou entre Recife e Fortaleza, viajando na beira do mar, foi uma aventura inesquecível. A viagem foi quase 80% pela areia da praia, pedalando enquanto estava com a maré baixa, na lua cheia. Então, eu acho que esses roteiros litorâneos do Nordeste, eles são incríveis. Assim como Enio, a comunicadora de turismo Érica Ceciliato também precisou interromper uma cicloviagem longa por causa da pandemia e já está ansiosa para retomar o projeto. A moradora de Santos, no litoral de São Paulo, planejava dar uma volta completa pela América do Sul e já havia pedalado 7.000 quilômetros em 12 meses. Você vai numa velocidade que te permite ter contato com pessoas, saudar as pessoas, né, nas estradas, nas casas, ter aquele ponto que você olha e fala, nossa, que lugar bonito, deixa eu ficar um pouquinho aqui, para e fica, sem problema nenhum. Esse é o grande diferencial, o contato com a natureza, com o ambiente, com as pessoas, com as culturas e a velocidade daquela forma que te permite observar. Henrique Vargas é guia de turismo na região da Chapada dos Veadeiros, Goiás. Ele conta que o local é ideal para a prática do cicloturismo de aventura. Aqui tem uma biodiversidade imensa, então você pedala e é possível ver araras canindés passando, tucanos, além de muitos cristais no chão, que tem o contexto histórico do garimpo de cristais. Ponto turístico famoso, a gente tem o Morro da Baleia, o Morro do Buracão, Pouso Alto, então o cenário é fascinante. O Brasil é um país gigante e com uma variedade enorme de opções para o cicloturismo.
Rotas como o Vale Europeu, em Santa Catarina, e o Caminho da Fé, entre São Paulo e Minas Gerais, a Chapada Diamantina, na Bahia, e o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, são alguns exemplos de viagens para se fazer sobre duas rodas. Se você tem vontade de viajar de bicicleta, a dica é pegar leve no início. Um passeio pela região onde você mora já pode ser um bom começo. Esta reportagem teve produção de Dayana Vitor, edição de Sheila Noleto e sonoplastia de Messias Melo. Eu sou o repórter Daniel Ito. Muito obrigado a você por ter acompanhado os episódios da série Vamos de bicicleta? Esportes. Confira as informações com Bruno Mendes. E vamos começar com os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás bateu o Brusque por 1-0. O CSA venceu o Brasil de Pelotas também por 1-0. Taça Libertadores da América. O Fluminense apenas empatou com o Barcelona no Equador por 1-1. Está eliminado da Liberta e o Barcelona vai pegar o Flamengo nas semifinais da competição. Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense eliminou o LDU Quito ao bater o time equatoriano por 4-2. Já o Santos foi até o Paraguai, perdeu para o Libertad por 1-0 e está fora da Copa Sul-Americana. Campeonato Amapaense, Trem Santos empataram em 1-1. Os principais jogos desse fim de semana, nesta sexta, pela Série B, 2 jogos, tem Avaí e Curitiba, Cruzeiro e Confiança pela Série C, Botafogo da Paraíba e Floresta, e pela Série D, a bola rola para Caucaia e Atlético Cearense. No sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, 3 jogos, Atlético Goianiense e Chapecoense, Grêmio e Bahia, Juventude e Fortaleza. Pela Série B, o destaque é Operário e Vasco da Gama, jogo que a Rádio Nacional transmite. Pela Série D, o Caxias enfrenta o Cascavel, jogo que a TV Brasil transmite. No domingo, Série A do Campeonato Brasileiro com 5 jogos, Palmeiras e Cuiabá, Atlético Paranaense e Corinthians, Ceará e Flamengo, jogo que a Rádio Nacional transmite, Santos e Internacional, Sport e São Paulo. Pela Série B, o destaque é Botafogo e Vila Nova. E pela Série D, o destaque é o jogo que a TV Brasil transmite, o clássico potiguar, entre ABC e América. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Repórter Nacional. A ciência avança e surpreende a gente a cada dia. Que as inovações e resultados nas pesquisas com célula-tronco são uma realidade, isso muita gente já sabe. Agora, Miguelzinho, já pensou em tratar animais selvagens justamente com célula-tronco? Verdade. Foi o que aconteceu, inclusive, no Paraná, com um filhote de onça parda que foi atropelado numa estrada. Beatriz Albuquerque conta pra gente um pouco mais sobre esse tratamento, que é super recente e que pode ser usado no tratamento de várias lesões. Mari é um filhote de onça parda que foi atropelada em uma rodovia do Paraná. Depois de resgatada e submetida ao tratamento usual para esses casos, a evolução da oncinha estacionou, deixando o animal com muitas sequelas neurológicas. E justamente para tentar reverter esse quadro, o Hospital Veterinário da Unifil, Centro Universitário Filadélfia do Paraná, iniciou um tratamento inovador com células-tronco. A médica veterinária responsável pelo procedimento, Mariana Consenza, explicou que o material genético veio de um laboratório de São Paulo e que a expectativa de sucesso é muito boa. E a nossa expectativa é que ela evolua positivamente aí, que então isso faça com que ela tenha uma melhora de qualidade de vida, que ela consiga então subir, em árvores sozinha, que ela consiga caminhar tranquilamente. Doutora Mariana conta que a rodovia onde a onça foi atropelada registra muitos casos de acidentes com animais silvestres e que um tratamento como esse pode ajudar a minimizar as sequelas sofridas por esses bichos, além, claro, de um trabalho de prevenção. A veterinária explicou que a ideia agora é levar esse tipo de procedimento para outros animais, melhorando a qualidade de vida deles. Passar a fornecer esse tratamento em situações que ocorram, que venham chegar aqui no Hospital da Unifil, onde existem sequelas neurológicas ou situações de lesões importantes de tendão, articulação. A onça parda foi tratada no Centro de Atendimento à Fauna Silvestre da Unifil em Londrina, em parceria com o Instituto Água e Terra. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
E agora são 7h54 e a gente fica por aqui. Nos encontramos de novo amanhã às 7h30 da manhã no Repórter Nacional. Amanhã não, segunda-feira, lembrando que hoje é sexta. E continue com a gente, aproveite e nos siga nas redes sociais. A Rádio Nacional segue levando a você música e muita informação. Na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente fim de semana. Tchau. Tchau, tchau, bom fim de semana. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.